Nós vamos ter um momento de intercessão por algumas pessoas que se encontram enfermas, né? E pedindo ao Senhor que Ele venha abençoar essas vidas. O Senhor venha derramar seu poder, a sua graça, a sua misericórdia sobre estas vidas. O pastor Tiago ia vir para cá, passou mal, teve que voltar, né? E por isso ele não veio. Vamos estar orando pelo pastor Tiago, que é o nosso tesoureiro regional. A pastora Milce, ela mandou aqui uma mensagem, dizendo que também ela ia vir para cá. O esposo dela parece que teve uma queda, tomou um tombo, estava até com não sei se era uma furadeira, alguma coisa na mão, né? Mas graças a Deus não aconteceu nada. Mas ele também foi impossibilitado por essa queda, né? E ela não pôde vir. Eu disse para ela que nós vamos estar orando pelo esposo da pastora Milce. Peço oração por estas vidas, pela vida da Marta, minha esposa. Ela foi fazer alguns exames e consultar um médico que pediu exames para ela. Aí apareceu, não sei se o nome correto é esse, né? Uma fissura, parece que no estômago, né? E apareceu uns nódulos no fígado. E aí ela vai ter que fazer um exame mais profundo ainda para ver o que é isso aí. E a gente está em oração. Eu saí daqui, orei com ela. A gente está num propósito de oração, de orar todos os dias, né? Que os irmãos e irmãs possam estar orando por ela, né? Ela fez 60 anos, né? Então a minha velhinha tem que dar um check-out, né? Para ficar melhor. Outros pedidos de oração que os irmãos e irmãs têm, que podem mencionar. Pela Karine. 32 anos, né? Com câncer de mama. Vamos estar orando por ela, né? Jairo Gomes. Na língua? Tamires. Tá, vamos estar orando por ela. Igreja de Deus de Teresópolis. Eu conheço bastante a Igreja de Deus, né? Teresópolis tem a Igreja de Deus, tem a Igreja de Cristo, só não tem do Espírito Santo. Sabe por quê? Ninguém sabe? Porque é heresia. Pastora Maria, mãe do Isaías. Mais alguém aqui, desse lado aqui? Por você mesmo? Ah, sim. Você mesmo, então a gente vai estar orando por você. Pastor Josiel. Aham. Em Vassouras, né? Uhum. Rafael. 4 anos, né? Igual o Jorginho, né? Que a gente tem orado pelo Jorginho. Pela Maria das Dores. Maria Cecília. Amém. Vamos estar orando por ela, em nome de Jesus. Pelo pastor Rubem, né?
Pastora Cecília. Gabriel Estrela. Aham. Oh, Jesus. Pela sua mãe, como é que é o nome dela? Célia. Pastor Fabiano. Mateus. Oh. Nossa. Fez lembrar do pregador metodista que usava um óculos fundo de garrafa. Ele lia assim a pregação. E quando ele lia, as pessoas choravam, né? Desesperadamente. Laleia. Mãe do pastor Cláudio. Da mama? Oh. Mais alguém aqui? É. Vem cá, pastora Selma, você vai orar aqui. Vem cá as irmãs que estão aí para fazer cirurgia, a irmã que está com problema de pedra na vesícula. Está com crise de sinusite, fica aqui então, Edson. Pedir a pastora Selma para levantar esse clamor. Estenda uma de suas mãos para essas vidas, nós vamos estar ungindo com óleo. A Bíblia diz, está alguém entre vós enfermo? Chama os presbíteros da igreja, unja com óleo. A oração da fé curará o enfermo. Né? Vamos estar ungindo com óleo. A pastora Selma vai estar orando. Amém, amém. Irmãos, eu não vou conseguir lembrar o nome de todos, né, de todas. Então, cada um que mencionou as pessoas, que você possa estar declarando esses nomes, colocando a situação, e nós queremos que o Senhor está nos ouvindo. Deus amado, Deus de glória, Tu és, Senhor, Tu és o Deus que faz maravilhas. O Senhor não mudou. Estamos aqui reunidos, Senhor, para clamar em nome de Jesus, por cada nome que foi citado. Que as tuas mãos ensanguentadas se levantem do teu trono de glória. E que pelo sangue derramado na cruz, o Senhor venha libertar de todo espírito de enfermidade. Senhor, as enfermidades têm nos assolado, têm nos impedido de tantas coisas, têm trazido tristezas a muitas e muitas famílias. Mas o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que criou a anatomia do corpo humano, o Deus que tem o equilíbrio de todas as coisas. Aleluia, aleluia. É nesse Deus que nós apresentamos as pessoas citadas. E haja uma unção do céu, a unção do óleo do Senhor, para penetrar em cada órgão, para tocar em cada área lesada, aleluia, para restaurar e trazer vida, e vida em abundância. Meu Senhor da glória, como Jorginho, crianças lutando com câncer, Tu sabe da dor dessa família, Tu sabe do choro dessa família, Tu sabes da angústia dessa família. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, aconchegue cada vida, traga unção de fé, de autoridade, e que nesta autoridade que há no teu santo nome, cadeias se rompam, o fogo do Senhor chegue, aleluia, chegue o fogo do Senhor para queimar todo o espírito de enfermidade. Toca no cérebro, toca nos rins, toca no fígado,
fígado, toque nos ossos, toque no coração, toque nos pulmões, toque, Senhor, em cada órgão, toque nas células, aleluia, aleluia, que o sangue, Senhor, seja sangue revitalizado, o sangue, Senhor, seja o sangue trocado por um sangue bom, que os anticorpos, Senhor, se levantem, se ergam, se fortaleçam e que no nome de Jesus haja saúde. A tua igreja neste local profetiza saúde, profetiza cura, porque está escrito que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, porque está escrito: pedi e dar-se-vos-á, e nós estamos batendo a porta do amado, a porta do Deus que tudo vê, a porta do Deus que tudo pode. Aleluia, 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 que os céus se abram, que a bênção desça e que essas vidas sejam restauradas para a glória do Senhor. Meu Deus, tem acontecido aqui testemunhos. Oh, Espírito de Deus, olha mesmo, Senhor, e o teu nome é para a glória tua. Então vem, confirma, Senhor, as obras nas mãos da tua igreja. Confirma, Senhor, a fé da tua igreja. Confirma, Senhor, a unidade do corpo de Cristo, porque nós estamos aqui num só coração. Se creres, verás a glória de Deus. Então, Senhor, a tua igreja crê, a tua igreja tem visto glória, 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 e a tua igreja deseja testemunhar a vitória de Deus. Cada pessoa que está aqui neste altar, que foi ungida pelo poder do teu nome, seja restaurada a saúde e que haja bênção em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aquela mulher, Senhor, estéril, aquela que sonha para ter o seu bebê nos braços, em nome de Jesus, que haja essa unção da fertilidade e que os órgãos funcionem de maneira, Senhor, que a glória do Senhor chegue, o presente do Senhor chegue. Vem, Senhor, abençoe a vida da Marta, toca, Senhor, ela fez aniversário, dê um presente para ela, Senhor, o presente da restauração, que não seja, meu Deus, nada grave, mas que no nome de Jesus a bênção chegue por completo. Muito obrigada pelo pastor Marcos, muito obrigada porque ele saiu do CTI, muito obrigada porque a igreja orou, muito obrigada porque o teu servo está de pé. Oh, glória, glória e glória, muito obrigada, porque neste lugar, Senhor, há fogo de Deus, a presença de Deus, a óleo de Deus, a unção de Deus, a vida de Deus, a saúde do céu na vida da tua igreja. Guarda os nossos familiares, guarda as nossas ovelhas, guarda a nossa liderança, guarda os nossos pastores. Oh Deus, toda praga, toda peste, oh Pai, em nome de Jesus, sejam retiradas, Senhor, do nosso corpo, que nesse lugar, Senhor, nós estejamos recebendo saúde espiritual, saúde emocional, saúde física, saúde relacional, saúde na sua completude, porque o Senhor é um Deus, oh glória, de bênção, de toda sorte de bênção, e nós abençoamos a tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dar um glória e aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus, louvado e glorificado seja o nome do Senhor, né? Glória a Deus. Me lembro assim de tantos momentos, né, em que a gente como pastor tinha as nossas reuniões de cura, de libertação. E tinha um pessoal que não gostava muito disso na igreja, não. E aí reclamava, né? E eu falava assim: quem tem dinheiro pode pagar um plano de saúde. Quem tem dinheiro
pode comprar um remédio, mas o povo nem remédio tem como comprar, né? Imagine plano de saúde. Esperar pelo INSS, morre primeiro para depois vir o tratamento, né? Então, eu acho que a oração, ela é a saída, especialmente para o povo carente. A igreja que não ora por cura e libertação, ela está privando o povo carente, o povo simples, de receber a bênção de Deus, né? A gente sabe que o povo simples é sofredor. Se depender do INSS, depender de remédio, hoje a indústria do remédio, né? Você vai comprar um remédio, às vezes tem remédio que é 200, 300, 500 reais, né? Aí vem 27 comprimidos, nem 30 vem, só o sangue de Jesus, não é não? Então o povo, ele precisa de oração. Por isso que as igrejas neopentecostais estão cheias. É lógico, é óbvio, elas só falam nisso. Quando ele é curado, ele fica lá, aí ele quer estudar a Bíblia, ele vai para uma igreja, né, que tem estudo da Bíblia, que ele pode aprender mais, isso já aconteceu várias vezes. Mas a gente tem que ser uma igreja completa, né? Uma igreja que ora pelo povo, uma igreja que abençoa, que crê em milagres, né, em sinais, em prodígios, porque Deus é o Deus do impossível. Deus não é obrigado a fazer nada, né? Mas nós somos obrigados a pedir e devemos pedir. Se pedimos mal, não recebemos, né? Mas se sabemos pedir, Ele nos atende, né? Então nós louvamos e glorificamos a Deus também por esse momento, né? E cremos que Deus tem agido a nosso favor, a favor de cada uma dessas vidas cujos nomes foram citados, as causas, as situações. A pastora Selma falou, e é verdade, a gente não grava o nome de todo mundo, mas ao dizer, Deus está ouvindo, né, o seu pedido, e Ele está registrando, e Ele tem uma memória melhor do que a nossa, né? Eu tenho uma memória muito boa, mas Deus é melhor do que a minha memória, melhor do que a sua, melhor do que a nossa memória, né? Então, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros, unja com óleo. A oração da fé curará o enfermo. Nós cremos que essa é uma palavra profética de Deus. Ontem eu estava lá na igreja de Ubatiba pregando sobre a cura da mulher que sofria de um fluxo de sangue há 12 anos, né? E a gente às vezes não imagina o que uma enfermidade causa. Uma enfermidade causa desconforto, causa discriminação, né? E tantas outras coisas que ela traz na vida daquele ou daquela que a sofre, né? Nós vamos estar ouvindo agora a palavra, né? A liberdade resultante do autoconhecimento. É a primeira palavra baseada, né, no livro Ego Transformado, do Timothy Keller, e nós estaremos recebendo essa ministração. Chamar aqui o pastor Marcelo, né, que vai estar ministrando para o nosso coração aquilo que Deus já colocou no seu coração. Vamos estar orando, chamar o pastor Joel para estar orando pelo pastor Marcelo, e vamos estar recebendo essa ministração. Amém. Se coloque em pé, por gentileza. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que vem de Ti todo o ensino, Pai. Queremos, Senhor, nos colocar à disposição da Tua palavra, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, que o Teu filho Marcelo, Senhor, ele seja um instrumento, Senhor, para estar trazendo para nós, Senhor, esta palavra que vem de Ti, Senhor. Dá, Senhor, Ele a direção. Usa, Senhor, toda a sua instrumentalidade, Senhor. Usa, Senhor, suas palavras, e que nós estejamos atentos, Senhor. Prepara o nosso coração, Senhor, como uma terra boa que vai receber
a tua semente, Senhor, e é a semente da palavra que vai estar germinando, crescendo e dando fruto, Senhor. É assim que eu oro, Senhor, junto com os meus irmãos, no nome santo de Jesus. Amém. A paz de Jesus para todos, amém? Hoje eu fui convidado para compartilhar as primeiras páginas do livro O Ego Transformado, que eu já, em algum lugar do passado, como diz o filme, né, já o tinha lido. E até porque o Timothy Keller, ele tem bons livros, né? Alguns deles que me trouxe à memória, como, por exemplo, O Ego Transformado, que é um livreto, você o lê rapidamente, é muito desafiador, inquietante. O Filho Pródigo, e é um livro dele muito conhecido. Talvez por nós nem tanto, porque de alguma forma pela nossa identidade espiritual, pela nossa escolha doutrinária teológica, a gente tem por tendência a se identificar com um grupo de autores, e nós temos um pecado, não é? A gente exclui outros. Então, nós deveríamos aprender um pouco mais, não é, a dominar esse nosso coraçãozinho, que também é insuflado por esse tipo de ego, porque até para escolher os livros que nós lemos, nós buscamos aqueles dos quais nós nos identificamos, não é? A gente não procura ser, eu digo nós, todos nós não procuramos uma literatura ou um autor, alguém que nos desafie a pensar diferente. Nós não procuramos, não é? Se a gente sentar, a gente vai ver que todo nosso coração, primeiro a gente tem um conceito firmado e a gente busca ouvir alguém, ou um autor, ou uma palestra, ou um vídeo que corrobore com aquilo que a gente pensa. Talvez seja por isso que algumas vezes eu e você tenhamos a sensação de que a gente continua pensando da mesma forma do que há 20 anos. Talvez seja por isso, não é? Porque a gente lê as mesmas coisas, a gente ouve as mesmas coisas, a gente empresta o ouvido, não é, às mesmas pessoas, e isto não nos desafia, não é? E o Timothy Keller, depois do não sei se alguns já devem ter ouvido falar, se não todos, de um pastor reformado, foi pastor da abadia de Westminster, que é o Martyn Lloyd-Jones, que foi a grande influência do século XX dentro do movimento reformado. E depois de sua morte ficou uma certa vacância, né? E ele tomou este lugar. E ele se tornou uma voz muito inquieta, ele é uma voz inquietante, ele é uma voz provocante ao movimento reformado, aos calvinistas, porque ele mexe, tira-os do conforto. E quando você lê esse livreto, alguém já teve a oportunidade de ler esse livrinho? Quem já leu esse livrinho, não é? Vai ter a oportunidade. O tempo todo ele mexe com aquilo que é o nosso calcanhar de Aquiles, que é o calcanhar de Aquiles de qualquer ser humano, que é o nosso ego. A não ser, por exemplo, a figura de um líder, de um bispo, ou de alguém que tenha muita influência, não é? Ou está habitualmente acostumado a falar para um público pastoral, mas para quem não está, chegar aqui é muito desconfortante. É horrível, seu de coração, não é? Sempre é muito incômodo para nós. Porque nós temos a estranha mania, e quem está aqui sabe disso, de sentar para ouvir com juízo. Porque nós passamos a ouvir o outro, não é? Tendo, ou quando muito presunçosamente, tendo a si como modelo, senão um outro como modelo. Então o nosso coração precisa se inquietar muito, porque virão outros, não é? Durante tempo, são os convidados mais inquietantes. O próximo é o Antônio Carlos, né, o Toninho, é sempre inquietante. Eu confesso para você que se eu pudesse, não é, eu poderia ter dito não, mas quando eu tentei, eu não pude mais.
Quando eu tentei, falaram comigo assim, não tem como mais. Não é? Porque eu tentei fugir o tempo todo. Porque gera inquietação. Agora, por quê? A gente vai chegar lá. Porque a dificuldade de eu me fazer, não querer ouvir, ou querer ser ouvido. Por que a inquietação de estar aqui? Porque existe algo dentro de mim chamado ego. E o meu ego grita, não é? O ego, ele fala conosco. O ego, ele nos desafia. Por isso, o Timothy Keller, ele usa nas primeiras páginas do seu livro o tema A Liberdade que resulta do autoconhecimento. E ele parte de duas perguntas. Ele começa a sua introdução ao livro, e vocês vão ter essa oportunidade a partir de duas perguntas. Ele começa perguntando: quais são as marcas de um coração radicalmente transformado pela graça de Deus? Se nós tivéssemos que conceituar, quais são as marcas deste coração transformado? Quais são as evidências deste ego transformado? Então ele parte, antes de descrever propriamente sobre o dilema de cada um de nós com o nosso próprio ego, ele pergunta, qual é a raiz de um coração transformado? Se nós tivéssemos que conceituar, de afirmar, o que nós diríamos? Biblicamente, quais são as marcas de um coração radicalmente transformado pela graça de Deus? E se nós de fato confiamos em Cristo, como deve ser o nosso coração? Ou como deveria, não é? Ou deverá ser o nosso coração? Por isso eu quero convidar você, que nós já oramos, a um texto que ele usa como base, que é a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E se você, por gentileza, pudesse colocar de pé, apesar do texto ser longo, mas eu creio que vale a pena. Ele trabalha do 3:1-7, do 4 até o 7, mas nós podemos caminhar um pouco mais até finalizar o capítulo 4, que está em 1 Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. A partir do primeiro versículo. Paulo diz assim, escrevendo à comunidade de Corinto: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite, 1 Coríntios capítulo 3, tá bom? Então vou retornar. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais. Como a crianças, pude alimentá-los, como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber e não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda nem podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões mundanos ou os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos. Simplesmente servos, por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um, a Apolo, a Cefas e a Apolo. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Paulo diz
somos simplesmente servos, cooperadores de Deus. E vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento. Como sabe o construtor, e o outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, ao qual Jesus Cristo. E se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, este receberá a recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vocês não sabem quem são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. O que destrói o santuário de Deus, diz Paulo, o ego, as brigas, os ciúmes. O que Paulo diz que destrói o santuário de Deus é o ego inflamado. E é isso que Paulo está dizendo, e ele continua: ninguém engane a si mesmo. Se alguém de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se de louco para tornar-se sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as futuras, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Assim, pois, importa que todos nos consideremos como ministros de Cristo, servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer deste encarregado é que cada um deles seja encontrado fiel. A única coisa que ele diz que nós precisamos demonstrar a Deus é o quê? Fidelidade. O que há de ser requerido em nós? Fidelidade. O que Deus busca em nós? Fidelidade. A única coisa que nós temos a revelar ao Senhor é o quê? Fidelidade. Nada além de fidelidade. E ele diz mais, que cada um, mas encarregados que cada um deles seja encontrado fiel, mas a mim pouco importa. Ser julgado por vocês, por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo. Porque a consciência não me acusa de nada. Mas nem por isso me dou por justificado. A palavra justificado aí tem o sentido de inocente. Então poderia ser traduzido, mas nem eu mesmo me dou por inocente. O sentido da palavra semanticamente também pode ser traduzido como inocente. Então ele diria: nem eu mesmo me dou por inocente, pois quem me julga é o Senhor. Até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Concluindo, meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo do outro. Pois quem é o que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não tivesse
se não o tivesse recebido. Pai querido, nós queremos agradecer a Ti, Pai. Queremos agradecer, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Venha falar aos nossos corações nesta noite, Pai. Que o Senhor possa ministrar, ó Deus. Nós assim oramos, Pai. Nós assim cremos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Os primeiros capítulos, os primeiros escritos do Timothy Keller nesse livro, ele nos fala algumas coisas e ele nos chama a atenção. Primeiro, ele usa como parâmetro uma pesquisa feita há alguns anos e continua ainda essa pesquisa a reverberar, ela continua ainda, não é, a ser um campo de estudo onde afirma-se, não é, que na escola tradicional, até pouco tempo, no século XX, a autoestima era responsável, era vista como responsável por crimes, delitos, castigos, perversidades, tudo aquilo que estivesse ligado à perversidade, à maldade, ou um comportamento vil, ou uma moral questionada. A escola tradicional tributava isso à autoestima, ou seja, ao orgulho, à soberba, à vaidade. A autoestima era responsável pelos principais dilemas da vida. Só que ele diz que de algum tempo para cá a escola tradicional mudou isso. Agora já não é mais a autoestima, porque a autoestima, quando você queria arrancar a pessoa da perversidade, da maldade, por exemplo, você a estimulava, a desafiava a mudar. O soberbo era desafiado a deixar a soberba. O orgulhoso era desafiado para melhorar a deixar o orgulho. Então o tempo todo se evidenciava, não é, ali a ferida que era a autoestima para chamá-lo à responsabilidade de ter uma vida transformada. Mas a partir de um determinado momento, a partir da influência do que eles chamam das teorias psicanalísticas das últimas décadas, esta lógica mudou. Hoje é a baixa autoestima, segundo Keller. E aquilo que outrora antes nós éramos desafiados a mudar, a transformar, do qual aquilo que antes era o problema, a luta da sociedade ou a luta do indivíduo, e ele era confrontado com aquela realidade, ele diz que a escola de hoje, ela trouxe uma nova perspectiva e que ele diz que não há tão cedo sinais de que isso possa mudar. A baixa autoestima. A baixa autoestima se tornou a justificativa para todos os comportamentos. Se você for a um lugar de encarcerados, a primeira coisa que se procura entender e compreender qual a estima que ele tem, qual é a baixa estima que ele tem. Geralmente vai procurar se entender se ele não teve afeto paterno, se ele não teve afeto materno, se ele não foi acarinhado ou se ela não foi acarinhada, se os comportamentos que ele tem ou que ela tem não é fruto de alguma ausência, de algum vazio, de algo que precisa preenchido. Ele diz que outrora aquilo que era desafiado hoje se tornou justificável e aceitável, porque hoje o ego tomou a primazia. Veja que Paulo, assim como Keller, ele não fala para a sociedade, ele fala para nós, né, gente? Às vezes nós temos essa estranha mania de achar que a Bíblia fala para a sociedade. A Bíblia fala, o Novo Testamento é para a comunidade dos remidos, é para os regenerados, é para os transformados. Os apóstolos, ele nos ensina olhando para nós. Então, o que Paulo está a dizer olhando para a comunidade. E a gente percebe nas entrelinhas da carta, da primeira carta, na verdade são algumas cartas, que Paulo anda muito aborrecido com as notícias que chegam até ele. Mais do que isso, Paulo anda muito inquieto com as últimas informações que chegam até o seu ministério. Paulo começa a ter notícia através de terceiros que o pau está quebrando na igreja. Paulo começa a ter notícias de que o orgulho e a jactância prevalece.
E mais do que isso, que Paulo poderia menos imaginar de que o ministério dele, de Apolo e de Cefas, fosse um motivo de tamanho orgulho e jactância, de tamanha vanglória. E quando Paulo começa a escrever, logo nos seus primeiros capítulos, ele diz que a igreja de Corinto é uma igreja santificada. Paulo diz que a igreja de Corinto é uma igreja que tem carisma. Paulo diz que a igreja de Corinto é uma igreja empreendedora. Paulo diz que a igreja de Corinto é serva. Paulo diz que a igreja de Corinto é uma comunidade de salvos. Paulo diz que a igreja de Corinto tem qualidades. Paulo diz que esta igreja tem unção, todavia são carnais. E Paulo diz e ensina nesta carta, ao responder a esta comunidade, que o que revela a carnalidade desta igreja, o que revela a carnalidade da comunidade de Corinto, é a forma como eles se relacionam e se correlacionam. Paulo diz que a carnalidade está no relacionamento com o outro, na forma como eu vejo o outro, na forma como eu lido com o outro. Paulo é o fundador desta igreja, não é? Paulo ele inicia essa comunidade, a maioria de vocês já sabe. Apolo chega um pouco depois. Pedro nós nem sabemos, porque talvez haja evidências que ele jamais tivesse colocado os pés na igreja de Corinto, na comunidade de Corinto. Mas o que nós percebemos claramente, e o que tenta tratar, que há um orgulho de ser pertencente ao tal líder. Paulo começa a chegar notícias que alguns começam a se arvorar orgulhosamente terem sido discipulados por algum deles. E mais do que isso, e eles começam a colocar um ou outro como parâmetro para afirmar o seu orgulho. E é isto que inquieta. É isso que nos chama a atenção, que Paulo nos diz. E aí ele chama a atenção, como o próprio autor nos diz, sobre orgulho e vanglória. E quando ele faz as perguntas, quais as marcas de um coração evidentemente cheio da graça de Deus, que tem os sinais de transformação de um ego transformado, ele diz que padrões morais não revelam isso. Nós podemos ser pessoas com um excelente padrão moral, principalmente dentro de um instrumento, dentro de um ambiente onde carisma e caráter é usado como parâmetro para revelar quem nós somos. E carisma e caráter enfatizado dentro de um sistema humano pode trabalhar contra nós. Porque carisma e caráter enfatizado pode estimular a rivalidade entre nós. E convenhamos, aqui só tem adulto, a gente sabe que nós passamos dia a dia lutando contra o que Tiago diz, não é? Inveja amargurada e sentimentos de rivalidades. Do qual também Tiago diz que são sinais da nossa carnalidade. Então, alguns que diz que eram de Apolo, afirmavam que Apolo era mais sábio do que Paulo. Alguns que haviam conhecido a Paulo e sido ministrados por Paulo, diz que Paulo tinha mais unção do que Apolo. E o que Paulo está nos dizer, e o texto nos mostra, que o ministério de Paulo não apaga o de Apolo. Que o ministério de Paulo não invalida o de Pedro. Que o trabalho de um não anula o outro. Convenhamos, né, gente? Isso é uma coisa que a gente lida o tempo todo. É com o dilema de ter, não é, o próximo tentando anular o trabalho do anterior.
do próximo questionando o trabalho do anterior, e do anterior se julgando melhor do que o próximo. Nós lidamos com isso o tempo todo. Nós nos pegamos tendo esse comportamento o tempo todo. Até porque tem sempre uma vozinha, mesmo que você esteja quieto, para nos colocar em parâmetro com alguém. Uma das coisas mais, desculpa a expressão, uma das coisas mais chatas de igreja local é aquela estranha mania de séculos, de décadas, de quando você chega, começar a comparar você com os que passaram. E isso como faz se o nosso ego inflar? Como nos faz ter uma imagem irreal sobre nós? Como nós nos enxergamos conforme nós não somos? Por isso o próprio Keller diz, né? Ele diz assim, o trabalho de um não anula o outro, o carisma de um não sobrepõe o outro. O conhecimento de um, preste atenção, não é sinal de ignorância do outro. O conhecimento de Apolo não é sinal de ignorância de Pedro. O poder que está em Paulo não é sinal que não há unção em Apolo. Mas a raiz de todas estas coisas, o primeiro capítulo nos diz, não é o nosso caráter, não são os nossos padrões morais, porque, convenhamos, ele afirma que nós podemos ser pessoas virtuosas, nós podemos ter um padrão moral elevado, mas sermos dominados pelo medo, orgulho e sede de poder. Por isso que ele usa a expressão a raiz. Quais as evidências, quais as marcas que revelam, não é, um ego transformado? Um coração transformado. É o padrão moral? São as virtudes tão propagadas durante séculos, milênios, por correntes filosóficas? É o que nós fazemos, é o que nós realizamos? Não, ele diz. Nós podemos ter um padrão moral, virtuoso. Nós podemos até sermos admirados. Podemos até ser vistos como exemplos, mas o nosso coração ser cheio de medo, orgulho e sede de poder. E o que isso tem a ver com o caráter de Cristo? Nada. E o que isso tem a ver com o exemplo de Jesus? Nada. E o que isso tem a ver com aquilo que é exigido de nós? Nada. Nós podemos sim, por causa do nosso ego, estar correndo em vão. Hein? A gente pode estar correndo em vão. Veja que eu frisei aqui, um texto dele diz assim, é perfeitamente possível fazermos uma série de ações moralmente virtuosas, mas temos o coração cheio de medo, orgulho e sede de poder. Tendo em vista corações que foram transformados na raiz pela graça de Deus, isto se concretiza no dia a dia. Ele trabalha com 1 Coríntios capítulo 3, do primeiro versículo do 4 e 7. Essa comunidade é uma comunidade santificada, carismática, uma comunidade empreendedora, trabalhadora, uma comunidade viva, todavia padece pelo orgulho e pela vanglória. Frisando novamente, há entre eles, Paulo destaca alguns capítulos para tentar exortá-los sobre a influência de lideranças que eram homens de Deus, mas estava provocando entre eles, porque eles faziam a leitura equivocadamente da influência de cada um. E aquilo que era para completá-los, os separava.
aquilo que era para edificá-los, que é a multiforme graça de Deus manifesta entre eles, os havia tornado carnais. Aquilo que era visto como um mistério da revelação de Deus, os infantilizou. Aquilo que os deveria os fazer crescer, e aí diz respeito a nós. Quantas pessoas na sua vida e na minha vida passaram como líderes? O quanto de cada um nós carregamos? Na igreja local, a cada vez que passa, quanto mais tempo ela tem, cada membrozinho precioso daquele tem um pouco do pastor. A igreja que você saiu tem um pouco de você. Há pessoas lá que receberam muito de você. Há pessoas naquelas comunidades que aprenderam muito de você, mas aprenderam muito com outros. Cresceram muito com outros. Experimentaram muito com outros, ou outras, podemos dizer assim, não é? Afirmar assim, outras e outros. E aí, isso começa a incomodá-lo. E a partir do capítulo 3, ele nos chama a atenção para carnalidade e espiritualidade. As evidências de que somos carnais ou espirituais está na forma como nós lidamos com o outro. Paulo diz que a carnalidade e a espiritualidade está naquilo que nós nutrimos. Brigas, ciúmes, revelam quão infantil nós somos. E sejamos ditos, né, gente? Eu sei que é difícil, mas a gente não tem mais tempo para ficar brigando, né? A gente não tem mais tempo para ciúmes. Nós não temos mais tempo, não é? Para tantas lágrimas. O que nós colhemos com isso? O que nós recebemos? O que nós temos vivenciado, a não ser uma guerra, não é? Infantil de egos? E eu me incluo nisso. A novidade é que você também não pode sair fora. Não é? Até o falso humilde, ou o humilde, precisa lidar com o seu ego. Por isso Paulo diz alguns princípios. Primeiro, a evidência de uma igreja que tem líderes espirituais, ou uma igreja que prima pela espiritualidade, ela precisa entender que seus líderes e que nós somos, não é? Ministros, servos de Deus. Sobretudo nós somos servos. Paulo diz que sobretudo nós somos cooperadores. Cada um contribui, cada um traz um pouco de si, cada um influencia um pouco de si, mas ninguém sobrepõe o outro. Ninguém é melhor do que o outro. Mais do que isso, Paulo diz que neste mistério nós deveríamos aprender que somos servos uns dos outros. Que nós estamos a serviço uns dos outros. Que nós precisamos lidar uns com os outros. Mas ele chama atenção, tal como quer, sobre orgulho e vanglória. Sobre o que nos enche. Nos capítulos anteriores ele chega a dizer e afirmar que o orgulho é vazio, dolorido, atarefado e frágil. O ego é vazio, dolorido, atarefado e frágil. E esses que virão por aí vão ministrar sobre vocês sobre isso. Vazio porque não pode ser preenchido exceto pela graça de Deus. Ele é dolorido porque em algum momento ele machuca. Ele se evidencia. Ele é atarefado porque como nós não nos preocupamos em encher o coração da graça de Deus, nós nos ocupamos com vanglória e orgulho.
Um coração orgulhoso, não é? Um ego orgulhoso, ou um ego, ele sendo vazio, ele vai se ocupar com alguma coisa. Eu aprendi que nós precisamos ocupar o nosso coração com coisas boas, porque o coração não fica vazio. Se o coração ficar vazio, algo preencherá. E ele diz que o ego preenche o coração com orgulho e vanglória. Quem não se enche de Deus, se enche de orgulho, se enche de vanglória. E veja que Paulo está chamando a atenção para o orgulho de pertencer a alguém, Ney. Vocês já tinham ouvido falar nisso? Na comunidade, Paulo diz, ele chama a atenção daqueles que ficaram e são orgulhosos de ter sido discipulados por alguém. Eu até destaquei algo aqui que veio no coração, que diz aqui, o orgulho é reconhecer sobretudo, como eu falei, que não é o conhecimento de um e sinal da ignorância do outro. Todo estímulo é potencialmente para sentir-se melhor ao outro. O meu diploma é melhor do que o outro. Os meus resultados são melhores e potencialmente melhores do que o outro. A minha visão, a visão que Deus me deu, é uma novidade para essa geração. Desculpe, gente, mas a mim, opinião pessoal, não tem frase mais orgulhosa, mais cheio de vanglória, acreditar que Deus deu uma visão, não é, a mim, para essa geração. Como se anulasse séculos de tradição. Como se aqueles que vieram antes de nós nada nos acrescentaram. Sobre aqueles e aquelas que vieram antes de nós, nada nós temos deles em nós. Um dos pais da igreja chegou a afirmar que o nosso orgulho é a raiz de todos os nossos vícios. Tudo que nos machuca, tudo que nos perturba, tudo aquilo que nos inflama, tudo aquilo que nos transforma para pior, pode ter certeza, tudo que vicia a nossa alma tem no orgulho o seu fundamento. Quantas vezes nós já ouvimos, não é? Melhor é com quem eu caminho. Você já teve aquela experiência no seu ministério, não é? De ter aquela pessoa que caminhou com você, que te amou, que foi afetuoso com você, afetuosa com você, não é? Que te reconheceu, que exerceu, mas daqui a pouco, aquela pessoa esquece tudo que você foi na vida dela, porque julga que alguém melhor a preenche. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui carregamos um pouquinho desse drama, né? Quem nunca disse aquela famosa frase, né? Ou aquele famoso pensamento, o sujeito ingrato. Por isso Paulo diz, ninguém engane a si mesmo. Paulo diz mais, o coração será revelado. E ele termina a sua exposição, e eu vou entrar nos últimos pontos que Keller coloca nessas primeiras páginas dele. Paulo diz, olhando para si mesmo, ele não julga a si mesmo. Nem ele mesmo se vê inocente, e ele diz, nós não devemos julgar nenhum, nós não deveríamos julgar uns aos outros. Nós não deveríamos ver ninguém melhor do que ninguém. Nós deveríamos sim nos ver, não é? Como servos, cooperadores, ministros e, sobretudo, fiéis. Este é o propósito e o objetivo do Evangelho. Este é o chamado que nos deu. Paulo usa o seu próprio exemplo, ele diz, eu não julgo nem a mim mesmo, nem naquilo que pode ser problema a mim, nem aquilo que pode ser uma virtude. Eu não me julgo, até porque eu tenho a consciência limpa. Não, diz Paulo, que eu me veja como inocente. Mas é diante da minha condição diante de Deus, porque eu tenho uma única certeza, diz Paulo.
eu sei que naquele dia, as minhas intenções, as minhas motivações, os meus pensamentos, tudo o que eu fiz, todas as motivações que eu tive, tudo que me influenciou, tudo que me tomou, tudo que me preencheu, ficará à luz da presença de Deus. Às vezes a gente se inquieta, né, por causa do outro. Mas a gente não se inquieta porque é o melhor da igreja. A gente se inquieta porque o nosso ego não foi afagado. E, gente, presta atenção. Eu não estou falando para vocês, eu estou falando para nós. Hein? Ele diz assim, Paulo mostra claramente que a causa da divisão na igreja de Corinto, e que consequentemente traz doenças, ele diz, porque por isso há entre vós muitos doentes, por isso há entre vós muitos que dormem, por isso que há entre vós, não é tanta infantilização, porque não há relacionamento saudável entre vocês. Vocês não estão dispostos a aprender com todo. Vocês só sabem valorizar parte. Quem nunca foi conceituado como parte de um grupinho aqui? Hein? Não adianta, não é? Às vezes a gente nem se vê naquele grupo, mas as pessoas enfiam. Enfia ou não enfia a gente nos grupos? Não é? Às vezes você faz um esforço danado para sair, mas tem sempre, vira e mexe eu ouço, não é? Fulano do grupo tal. Fulano agora ou fulana, não é? Está vinculado ao grupo tal. Às vezes a sensação que eu tenho de que nós não fazemos parte de uma igreja, desculpa a expressão, sei que ele é forte, mas com tanta conversinha no nosso meio, às vezes a sensação que eu tenho é que a gente faz parte de uma facção. Tamanho é o nosso orgulho, tamanho é a nossa vanglória. E a palavra não é, ego tem a ver com inflado. Gaita de fole. Como é que é gaita de fole? Você sopra para o som ecoar. E o Keller diz que o ego é como uma gaita de fole. Ele não diz gaita de fole, diz fole. Porque ele diz que todos os problemas que a igreja de Corinto enfrenta é porque o orgulho e a vanglória os dominou. E aí eu quero terminar, gente, porque esse texto, que meu tempo é curto. Graças a Deus. Primeiro ele chama atenção para o orgulho, porque ele diz que o orgulho, ele nos faz ver aquilo que nós não somos. O ego nos dá uma falsa imagem. O ego nos faz enxergar aquilo que jamais fomos. Às vezes a gente conversa, né? E troca ideias, que a expressão que eu tenho que às vezes fulano, não é, fez pós-doutorado em Harvard. E que outros formaram na escola de pregadores de Charles Spurgeon. É até possível que sim, né? Mas o que isto melhora o outro? A não ser que seja pelo ensino. O orgulho e a vanglória diminuem o outro. Por que o orgulho e a vanglória se tornou o principal problema da igreja? Porque liderados começavam a tentar diminuir um ao outro. Os liderados de Paulo tentavam diminuir Apolo.
Os liderados de Apolo tentavam diminuir a Paulo. Os liderados de Paulo e Apolo talvez tentassem diminuir a Pedro. Por isso, tantas infantilidades, tantas doenças, tantos dilemas. Talvez na história da nossa igreja, a gente não precisa entender que reconhecer a glorificação vem por ações humanas, mas não está centrada no ser humano. Deus é glorificado através de nós, mas não somos nós que somos glorificados. E o orgulho e a vanglória diz que ela jamais será discernida por nós. Como Jesus falou do joio e do trigo, nós não temos capacidade de julgar o interior do outro. Nós não temos capacidade e discernimento de saber as motivações e as intenções do outro. Apesar de nós o fazermos o tempo todo. Apesar de nós nos julgarmos o tempo todo. Eu falo isso de coração, gente. Quantas pessoas já caminharam com você, aqui nessa igreja mesmo? Quantos sentaram à mesa comigo? Quantos riram à mesa comigo? Quantos passaram dias comigo? Quantos já choraram comigo, vice-versa? Quantos eu tributei ser amigos e por causa de rivalidades, orgulhos e vanglória, já não os tenho mais? Olha quantos amigos você já perdeu dentro dessa igreja. Olha quantas pessoas sentaram à mesa contigo e você tinha prazer de estar com elas. Eu estou mentindo, gente? Quantas pessoas você já colocou tua cabeça para chorar? Quantas pessoas você ainda pergunta dentro de si, meu Deus, não é possível. E qual a raiz? É o nosso orgulho e a nossa vanglória. É o nosso desejo de sobrepor o outro. É o nosso desejo, como diz Paulo, de querer ser maior do que o outro. Por isso, eu tenho certeza que nessas ministrações, e aqui não é uma pregação, não é? É um tópico de um livro, a gente vai entender por que o ego é vazio, dolorido, atarefado, frágil. Por que Paulo enfatiza tanta humildade? Por que Paulo faz crescer em nós a consciência, sobretudo, de que somos servos e de que ninguém foi chamado para julgar ninguém, apesar de nós fazermos o tempo todo. Tem sempre um que diz assim, né? Ou você mesmo, ou eu mesmo, né? Será que o bispo não vê? Será que ninguém enxerga? E a gente fica ajuizando em todo o tempo. É possível que eu ministre isso aqui, acabe enquanto com alguém enjuíza. Tem alguma coisa em nós, cara. Hein? Lutero dizia que ele acreditava que nas águas do batismo, né, o velho homem tinha morrido, mas ele descobriu que o desgraçado sabia nadar, né? Então, é assim mesmo. E o nosso orgulho só pode ser subjugado em Cristo. Senão nós jamais seremos libertos da nossa falsa humildade, das nossas paixões, das nossas vanglórias, dos nossos orgulhos.
e vamos passar a vida desejando ser admirado por aquilo que nada acrescenta. Nossa moralidade é bom para nós. Nossas virtudes são admiráveis para nós. Mas enquanto dentro de nós houver medo de perder, enquanto dentro de nós houver orgulho para desejar ganhar, e enquanto dentro de nós houver sede de poder para poder sobrepor, a gente vai ser aquela velha criança infantil que passou pela vida vivendo padrões humanos, cuja nossa natureza acaba parecendo mais a natureza do diabo do que a natureza de Jesus. Eu quero orar e pedir a vocês que orem, porque esse primeiro capítulo ele nos ensina. Nós temos dois inimigos a matar: a vanglória, que é a exaltação, a ostentação, é tentar em todo tempo nos colocar numa posição acima, na prateleira de cima. E o orgulho é que alimenta aquela imagem que nada tem a ver conosco, porque eu e você sabemos muito bem quem somos. Quero convidar vocês a se colocar de pé. Eu quero convidar a nós orarmos uns pelos outros. A gente consegue sim. O próprio Paulo nos responde. Paulo diz assim: é não se julgar. Você pode orar. A gente pode orar. A gente pode orar uns pelos outros, porque Paulo mesmo responde. Ele falou assim: não julgue a si mesmo. Ele diz: nem eu me julgo. Por que a gente é o ego que fica, não posso. Seja o que nós julgamos ser o nosso problema, seja aquilo que nós julgamos ser potencial, não julgue. Não julgue. Vamos orar uns pelos outros, gente. Talvez você possa dizer assim: preciso orar com alguém, não é? Preciso procurar alguém para orar. Até chegar na pessoa vai ser uma guerra de ego. Vai ser ou não vai? Eu tenho uma pessoa no meu coração, mas vai ser uma guerra de ego. Parte de mim diz assim: vai não. Mas a gente sabe que não é? A gente só pode se tornar saudável quando a gente aprende a vencer o que nos machuca. Bom, fiquem livres, né? Depois a gente vai orar. Se você puder buscar alguém para orar. Você não. Joga em cada uma, né, cara? Hein? Põe em cada uma. Aleluia. Oh Deus, vai abençoando a vida de cada um de nós. Queremos, Pai, diminuir para que Tu cresças, Senhor. Queremos, Senhor, repreender o pior de todos os inimigos que temos, que é o nosso eu, o nosso ego, Senhor, e provoca o orgulho, Senhor, a vanglória, procedimentos, Senhor, que nos afastam do nosso irmão, da nossa irmã, nos fazem julgar uns aos outros. Pai, jogamos por terra, em nome de Jesus, o nosso eu, a nossa vaidade,
a nossa prepotência, Senhor. Deus, aprendemos com a Tua palavra, e um pode plantar, o outro, Senhor, pode cuidar, mas o crescimento vem do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a não fazermos o nosso ministério nos erros do outro, ou a não nos julgarmos melhor do que o outro, mas que nós possamos crucificar o nosso eu, Deus, colocá-lo na cruz do Calvário, quando o Senhor abriu mão de tudo, se tornou um ser humano parecido com nós para nos mostrar, e como o Senhor venceu, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nesta hora, Senhor, vem abençoar o nosso irmão, a nossa irmã, como a cada um de nós. Venha, Senhor, falar, ministrar na nossa vida algo profundo, Senhor, algo novo. Ajuda-nos a cada dia, Senhor, a rever os nossos conceitos e valores, a voltar ao início de tudo, ao primeiro amor. Pai, nada trouxemos a este mundo, e manifesto é que nada levaremos dele, mas que nós possamos ser totalmente dependentes do Senhor, não julgando, Senhor, uns aos outros, não brigando uns com os outros, não caluniando, não difamando, não sendo injusto, Pai, mas sempre procurando a integralidade na nossa vida, a justiça, a paz, a comunhão, Senhor. Ó Deus, o quanto é difícil, Senhor. Paulo chegou a dizer que o bem que tanto gostaria de fazer, ele não fazia, e o mal que ele procurava não fazer, acabava praticando. Imagine nós, Senhor, o quanto vivemos esses dilemas na nossa vida, mas nós clamamos pela Tua graça, pela saúde espiritual, a saúde, Senhor, emocional, para que possamos também ter a saúde física. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Que bênção. Louvado seja o nome do Senhor.